Seus dedos formigam e ficam dormentes o tempo todo, e talvez já tenham sugerido uma cirurgia de túnel do carpo para você. Pare! Antes de fazer isso, você precisa saber que esse formigamento nos dedos geralmente acontece porque músculos e fáscias comprimem os nervos como se fosse uma mangueira de jardim. Hoje eu vou te mostrar o exercício decisivo com o qual você pode aliviar imediatamente a pressão sobre o nervo, fazendo com que o formigamento pare ou diminua drasticamente. Por que um exercício pode ser tão eficaz? Pois o nervo mediano passa aqui embaixo, junto com músculos e tendões. Existe uma faixinha ali e, quando tudo isso está muito estressado, fica inchado demais, e aí o nervo não tem espaço suficiente e acaba sendo comprimido, o que leva a esses sintomas. E no momento em que relaxamos a tensão muscular e a tensão das fáscias, imediatamente há mais espaço. E se você fizer isso regularmente, tudo volta a ficar totalmente livre. Mas o efeito inicial geralmente é difícil de acreditar. E para que você possa perceber isso imediatamente, faça junto agora. Pegue uma cadeira ou algo semelhante onde você possa apoiar a sua mão. Então, agora coloque sua mão assim e vá para frente o suficiente para que você possa posicionar a mão dessa forma. E então você vai levando o seu ombro direito cada vez mais na direção para onde os dedos da sua mão estão apontando. E então você percebe que aqui embaixo surge um alongamento forte. Pode puxar até o polegar, pode puxar também para os dedos. Agora vá cuidadosamente levando o ombro cada vez mais para a direita. Você percebe que o alongamento fica cada vez mais intenso. E agora é muito importante que você ajuste isso de forma que ainda seja suportável, que ainda possa ser chamado de uma dor boa. Faça isso com cuidado e devagar e vá cada vez mais fundo nesse alongamento. Porque agora exatamente esses músculos que estão encurtados aqui, que estão estressados, estão sendo alongados, e isso acalma eles, dá mais espaço, né? A tensão diminui. O espaço pode ficar mais apertado durante o exercício, mas depois ele aumenta bastante. Confira se não está levantando aqui. Sempre teste se a base da palma está apoiada. Veja se o cotovelo está completamente estendido. E se você quiser, agora pode dar uma volta ao redor da cadeira. Mia! Ali, onde os dedos estão apontando, e então você percebe que, ao girar o antebraço, o alongamento fica ainda mais intenso. Mas não exagere, tá bom? Então, o tempo que você mantém puxando agora, isso é o mais importante. E a intensidade, ela precisa ser alta o suficiente. E para que os músculos respondam ainda melhor agora, você pressiona com o polegar e com os dedos contra a cadeira ou contra a superfície onde você está praticando. Bem firme, mas mantenha o braço todo parado nesse momento. Relaxa. E cuidadosamente leva o ombro ainda mais na direção dos dedos da mão direita para onde eles estão apontando. Essa direção intensifica o alongamento. Preste atenção para que o cotovelo não fique dobrado. Você pode apoiar a mão esquerda na perna ou até mesmo na cadeira, da forma que se sentir mais confortável e conseguir controlar bem o movimento. E então, pressione novamente com todos os dedos, direcione bem esse movimento, concentre-se nos dedos, polegar e todos os 4 dedos, pressione bem firme contra a superfície. Relaxe e então você percebe que depois de relaxar, consegue ir mais fundo no alongamento. E mais uma vez, você pressiona contra a superfície, pressione bem firme contra ela, pressione bem firme contra ela. O cotovelo deve ficar sempre estendido, verifique isso regularmente. Relaxe e entre ainda mais no alongamento, fazendo com que o ombro vá ainda mais para trás em direção aos dedos da sua mão direita. E agora saia bem devagar, porque ficamos numa posição muito intensa.
E traga o braço à sua frente, estique-o completamente e gire a mão o máximo que conseguir. Para a esquerda, para aumentar a rotação. E puxe as pontas dos dedos em direção ao seu cotovelo direito. E venha. Agora os programas são escritos no cérebro. Agora os músculos podem se comunicar. Como podemos controlar melhor o punho para que ele fique confortável? E puxe mais um pouco e então você sai. E agora você pensa primeiro, de quem é essa mão? E agora comece a se mover devagar. É normal que você pense agora que não consegue mais mexer nada. Mas agora dobre os dedos. Dobre e estique um pouco o punho. Você percebe que ao balançar vai melhorando e ficando mais solto. Se você sentir esse formigamento sempre, sinta agora e comente. Provavelmente tem problemas no lado esquerdo também. Por isso, vamos fazer o lado esquerdo do mesmo jeito agora. Coloque a palma da sua mão assim para frente e estique o cotovelo. E coloque bem devagar primeiro e sinta até onde você consegue ir na hiperextensão. E então, quando você estiver nessa posição, vá com o ombro cada vez mais na direção para onde os dedos da mão esquerda estão apontando. E aí você percebe de novo aqui como começa a puxar cada vez mais. Veja se tudo está bem apoiado, que a base da mão esteja apoiada. E que você faça uma boa dobra aqui e não levante. Um erro comum é que tudo fica tão curto e tenso que isso aqui levanta. Mas isso não deve acontecer. Deve fazer um ângulo bem acentuado aqui, realmente deixando tudo bem esticado. E desfazer essa tensão. Vá cada vez mais fundo. Você provavelmente vai notar diferenças entre o lado direito e o esquerdo, porque usamos muito mais a mão direita, pelo menos quem é destro. E esse movimento constante de dobrar faz com que tudo fique encurtado no teclado e assim por diante. Isso agora pode ser bem liberado. Vá cada vez mais fundo no alongamento. Sinta se ainda está suportável, mas puxando de forma intensa. Sim, pode doer um pouco, até doer bastante, mas ainda precisa ser algo positivo. Essa é sempre a intensidade ideal, onde você consegue o maior efeito no menor tempo possível. Legal? Entrando cada vez mais. Você também pode respirar tranquilamente, inspirar fundo, expirar fundo, porque respirar com calma, isso te ajuda a relaxar. Ok, agora vai ficar legal, Rick. Um montão. Dar um novo caminho. Isso significa dar mais comprimento para todas essas estruturas aqui. E agora vamos adicionar a força. Pressiona o polegar e também os dedos. Isso não é nada fácil de controlar se você não está acostumado. Pressione para baixo contra a superfície da cadeira ou a superfície onde você está praticando. Pressione bem forte contra ela. Depois, relaxe conscientemente. E então você percebe que agora pode ir um pouco mais longe no alongamento. E mais uma vez, pressione bem para baixo. Pressione bem para baixo. Solte. E vá mais fundo no alongamento. E mais uma vez, pressione para baixo contra essa superfície. Certifique-se de que a palma da mão não levante aqui. Certifique-se de que o cotovelo ainda esteja estendido. Você também pode se mover um pouco mais para a esquerda. Você percebe que o alongamento pode ser mais intenso. Experimente. E então, você solta. Mantenha a mão o máximo possível na mesma posição enquanto a levanta, certo? Levante-a. E de novo. Estique o cotovelo. Gire para dentro. E mantenha o cotovelo esticado. E puxe o polegar e cada dedo individualmente para trás em direção ao cotovelo.
E mais um pouco. E mais um pouco. E puxe mais um pouco. Esforce-se de verdade. Quanto mais você se esforçar, melhor será o efeito. E então você pode relaxar novamente. Mesmo procedimento. Solte um pouco de novo, mexa-se um pouco livremente. Faça isso de preferência todos os dias. E se você quiser saber ainda mais sobre o problema do punho, nós desenvolvemos um guia maravilhoso sobre dores no punho. Vá até a descrição abaixo do vídeo ou no primeiro comentário e clique nesse link. Assim você vai receber o guia gratuitamente. E pode ser que a região do seu ombro também tenha a ver com o seu formigamento. Eu sempre considero isso. Pela experiência, uns 80 a 90% vem daqui. Mas se você perceber que o ombro ainda pode aguentar um pouco mais de alongamento, então faça este exercício eficaz aqui. E continue aí, e garanta ainda mais relaxamento, até mesmo nessa região aqui em cima.